Romanos 8:31. A palavra de Deus diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai querido, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Retratam a experiência do apóstolo Paulo, numa das fases difíceis que a igreja passou, estando ela acuada por um governo maligno que governava Roma naqueles dias. Mas, no entanto, o apóstolo Paulo deu a entender àquela igreja que não dependia de situações humanas aquilo que Deus estaria fazendo na vida do seu povo. Por isso, Pai, nessa noite, que essas palavras sejam renovadas para abençoar o nosso coração, a nossa vida, a nossa família e tudo aquilo que fazemos, ó Deus, dentro e fora da casa de Deus. Abençoe a vida do teu povo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, e a igreja diga amém. Você pode tomar o seu lugar, querido? Eu quero falar nessa noite sobre a nossa confiança na provisão de Deus. Amados, eu tenho certeza que você confia em Deus, que você tem fé em Deus. Mas há momentos da nossa vida que as coisas ficam muito difíceis. Há momentos na nossa vida que o horizonte, ele quase que desaparece e se transforma numa coisa sem nenhuma visibilidade. Uma vez subindo a Serra de Friburgo, à noite, para ir para um congresso de casais, que nós realizávamos pela igreja do Alcântara, eu peguei a pior serração da minha vida. E é muito difícil você andar com automóvel quando a sua visão não é capaz de ser nem 5 metros à frente do carro. Não se enxergava 5 metros na frente do carro. Por quê? Porque há uma incerteza. O meu medo era que numa daquelas curvas eu não fizesse a curva e o carro caísse no abismo, porque a Serra de Friburgo, ela é assim e em cada curva um abismo. A mesma coisa, queridos, acontece conosco quando a gente está vivendo um momento difícil na nossa vida. Quando você tenta enxergar alguma coisa depois daquilo e você não consegue enxergar. E assim vive o nosso Brasil hoje, e assim vivia o povo cristão dentro da cidade de Roma. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu essa carta para que eles entendessem que existia um outro parâmetro para que eles enxergassem o que estava acontecendo ao seu redor. Quando o apóstolo Paulo escreveu essas palavras aos cristãos em Roma, eles estavam enfrentando uma realidade de uma sociedade pervertida e decadente. O Império Romano teve um período da sua existência, no início, quando ele cresceu, e ele era, assim, composto, vamos dizer assim, por notáveis. O Senado americano, aliás, romano, na época, era composto por homens de respeito, homens de família. Mas, ao longo dos anos, com os Césares que foram sucedendo um ao outro, as coisas foram piorando e o Senado começou a ser trocado
por homens que não tinham valor ético e moral que os anteriores possuíam. E aí a sociedade romana começou a cair em decadência. Numa decadência tão grande, mas tão grande, que a melhor diversão que eles conseguiam encontrar para o final de semana era irem para o estádio, não para assistir um esporte ou uma apresentação circense, mas eles iam para o estádio para assistir os leões estraçalhando os cristãos. Essa era a diversão daquele povo. Aí você imagina que tipo de sociedade havia se transformado a sociedade romana. E lá, no meio daquela tribulação, existia uma igreja que adorava a Deus, que servia a Deus, que andava na presença de Deus, que buscava a Deus, e que muitas vezes era espoliada dos seus bens pelo simples fato de ser um cristão. E na maioria das vezes, no finalzinho, né, da decadência romana, a coisa ficou apertada porque os cristãos foram caçados e foram pendurados em estacas ao longo da cidade, usados como tocha à noite, os seus corpos. E aí o apóstolo Paulo, ali entre os anos 55 e 57 depois de Cristo, estando ele nessa época em Corinto, na casa daquele que ele chamou de o amado Gaio, o seu irmão na fé e amigo Gaio, que o hospedou na sua casa, ele escreve uma carta aos cristãos romanos que estavam vivendo aquela situação difícil. O mesmo, querido, sempre aconteceu com o povo de Deus ao redor do mundo e ao longo dos anos e dos tempos. Melhora um pouco, piora um pouco, de acordo com o país que se está. Existe uma mudança de melhor na área social, na área política, na área financeira, mas hoje o que a gente vê de uma maneira geral, isso você assiste, porque agora a gente tem as notícias do mundo todo chegando no nosso aparelho, né, de mão, que é o celular, e aí você percebe que, independente da parte financeira, social, política, organizacional de um país, existe uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, que é a permissividade, a promiscuidade que está atingindo as pessoas e deteriorando os valores de família e de fé. Isso está acontecendo no mundo inteiro. No mundo inteiro pipocam, né, os países que estão legalizando o casamento entre homens e mulheres, ou seja, entre pessoas do mesmo sexo. Já há países que permitem, né, um ser humano casar com um animal e deixar herança para o animal. Você imagina o nível que nós estamos indo. No meio de tudo isso, de uma sociedade que os romanos eram pagãos, os romanos eram idólatras, eles eram politeístas, adoravam a vários deuses. Muitos romanos haviam adotado, né, aquela questão da influência grega, porque no mundo antigo, né, os romanos eram o poderio bélico, mas os gregos eram o poder das letras, filosófico, né? A democracia nasceu na Grécia, o berço da democracia é a Grécia. E você percebe que a influência grega estava dentro da sociedade romana, porque os romanos mais ricos mandavam os seus filhos para estudarem na Grécia. O melhor amigo do apóstolo Paulo, o médico Lucas, foi convertido ao Senhor Jesus quando Paulo foi à Grécia e pregou no Areópago, o lugar onde haviam ali as divindades gregas. Ele entrou naquele lugar e pregou a palavra de Deus. E naquela cidade, pregando Paulo a palavra e explicando a palavra dentro de uma escola, ele ganhou ali para Cristo Lucas, que foi o seu melhor amigo e aquele que esteve com ele até o dia da sua morte. Ele era um médico, um homem bem letrado, e que por isso escreveu o Evangelho segundo Lucas, cujo desejo de Lucas era mostrar ao mundo inteiro, mas principalmente aos gregos, que ele havia encontrado o homem perfeito. Porque os gregos, eles tinham uma adoração pela perfeição humana. Os Jogos Olímpicos nasceram na Grécia. Os Jogos Olímpicos começaram lá porque eles adoravam o seu próprio corpo, além de adorarem várias divindades.
E Lucas disse: eu encontrei o homem perfeito. Aqueles que vocês buscam ser e ter, ele reside em Jesus. Mas no meio de uma sociedade pervertida como aquela de Roma, uma igreja que sofria, uma igreja que se entristecia. Assim como se entristecia Ló, quando foi morar dentro da cidade de Sodoma. E ele e a sua família, por que ele foi parar dentro da cidade de Sodoma? Buscando proteção. Ló havia passado por uma circunstância muito difícil com a sua família, porque Ló, sobrinho de Abraão, habitava em tendas no campo, na campina do Jordão, quando reis fizeram uma guerra, e ele foi levado cativo, ele, a esposa, as filhas e tudo que ele possuía. Então ele pensou: eu não posso ficar em descoberto numa campina, eu sou um homem de negócios, eu sou um pecuarista, sou um homem que tem muitos animais, então eu preciso da segurança dos muros de uma cidade. E ele foi morar dentro de Sodoma, uma sociedade que, quando hoje a gente quer falar de perversão, né, a gente diz que a sociedade está sendo sodomizada. Esse título vem de uma sociedade que está sendo desvirtuada nos seus padrões éticos, morais e principalmente familiares. E diz a palavra de Deus que Ló atormentava a si mesmo com aquilo que estava acontecendo dentro daquela cidade. A perversão era tão grande, mas tão grande, que os anjos que Deus enviou para dentro de Sodoma para tirar Ló e sua família de lá, eles quase foram agarrados pelos moradores daquela cidade, porque não entendiam que eles eram anjos e queriam violá-los sexualmente. Você imagina a situação? E como fica uma igreja que convive com tudo isso? E como fica um povo de Deus que quer ter filhos e ter uma família e educar os seus filhos segundo a palavra de Deus, no meio de uma conturbação dessa? Paulo chegou a falar que esses sofrimentos, né, do tempo presente, eles não são para se comparar com a glória daquilo que Deus quer revelar através das nossas vidas. Aí mesmo, no livro de Romanos que a gente leu, só que no capítulo 8, versículo 18, olha o que Paulo diz para poder o povo de Deus não perder a visão lá em Roma. Olha o que ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. Em outras palavras, estava dizendo: queridos, o que Deus vai revelar nas nossas vidas é muito maior do que esse sofrimento que eu e você, que nós estamos passando. É isso que o povo de Deus não pode perder de vista. Quando nós estamos passando por sofrimentos, queridos, nós temos uma tendência natural de esquecermos das coisas de Deus, esquecermos das coisas eternas, esquecermos das coisas espirituais e das promessas de Deus, porque nós estamos ligados ao problema. Quando você está passando por uma luta, seja ela qual for, você é pressionado por aquela luta e você esquece que você é crente. Você esquece que você tem uma palavra de Deus na sua vida funcionando. Você tem promessas de Deus para a sua vida. Hoje de manhã, quando nós ainda estávamos apreensivos, né, pelo que ia acontecer com o nosso país em relação a essa eleição, porque eu venho, irmãos, orando, pedindo a Deus, sabe, clamando a Deus pelo nosso país. Eu acredito que a maioria de nós tem feito isso. A igreja há 3 anos e meio, quase 4 anos, né, nós estamos fazendo jejum aos domingos de ceia, clamando a Deus, de joelhos na presença de Deus, nos cultos de semana do projeto de vida, né, pedindo a Deus uma mudança para a nossa nação. Mas o que Deus vai fazer? A gente não sabe o que Deus vai fazer, mas uma coisa a gente tem certeza, que em qualquer circunstância do que estivesse acontecendo agora, nessa noite, eu disse à igreja hoje de manhã, seja qual for o resultado da eleição, eu sei de uma coisa: nós já somos o povo eleito de Deus na face da terra. Seja qual for o resultado da eleição. A mesma igreja que sobreviveu em Roma, quando os cristãos eram comidos pelas feras, é a mesma igreja que hoje está enfrentando essa dificuldade com seus próprios filhos. Porque você manda um filho para a faculdade,
e ele vai de um jeito, e semanas depois ele está pensando de uma outra maneira. Ele está olhando os pais com outros olhos, ele perde a fé, ele não acredita mais em Deus, porque professores ideologizados que foram por outros professores estão ideologizando os filhos que estão indo, os nossos filhos que estão indo às universidades. Eu pergunto, como sobreviver num clima desse? A igreja precisa se apegar a Deus. Eu vejo muitos cristãos que na hora da luta, na hora do problema, na hora da dificuldade, ao invés dele entender que o que Deus tem para fazer na nossa vida é muito maior, o que tem que ser revelado na nossa vida da glória de Deus é muito maior do que qualquer circunstância que esteja atormentando ou dificultando a nossa vida. Nós queremos, às vezes, queridos, soluções, rápidas. Nós queremos uma solução a qualquer custo. Eu vejo cristãos, às vezes, negociando valores que não são para ser negociados. Negociando a sua fé. Negociando aquilo que Jesus falou que é inegociável. Só para resolver um problema. Só para solucionar uma questão. Depois eu penso nisso. Depois eu vejo isso. O importante é resolver o meu problema aqui e agora. E com isso, às vezes, queridos, nós não entendemos, até atropelamos os planos de Deus na nossa vida. Eu vejo cristãos que atropelam o plano de Deus na vida dele, o que Deus tem para ele, porque ele quer resolver o problema. Eu vejo casais se separando temerariamente, se separando sem a necessidade de se separar. Porque a pessoa diz assim, não, mas eu não quero viver esse problema, eu não quero ficar nessa luta, eu não casei para viver assim, e pronto, acaba com o casamento, não olha para filhos, não olha para as consequências, não olha para a vontade de Deus, não olha para a palavra de Deus, não olha para nada. Inclusive, muitas dessas separações têm a ver com a infidelidade. Infidelidade essa que a palavra de Deus diz que nós não podemos ser infiéis. Que nós não sejamos infiéis como foi Esaú, que por um prato de lentilhas vendeu a bênção da sua primogenitura. Eu tenho visto isso. Você tem visto também. Pessoas que estão negociando valores que são eternos por um prato de lentilhas. Por uma facilidade no meio onde trabalham, no meio onde estudam, para ficar politicamente correto com algumas pessoas, de quem se quer tirar algum proveito. A igreja não pode negociar esses valores. E nós, como povo de Deus, irmão, em nome de Jesus, dependa de Deus. Creia em Deus, porque se Ele não fizer, se Ele não realizar, se o poder dEle não operar nas nossas vidas, aí sim, nós estamos numa encrenca arrumada. Nós esquecemos das palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, quando ele disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Tem um recado para nós nesse versículo maravilhoso. Primeiro, você crer que haja o que houver, aconteça o que acontecer, se você ama a Deus, tem proteção de Deus sobre a sua vida. Isso é o primeiro ponto, né? E segundo, é quando ele diz assim, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Você sabe o que Deus está nos dizendo aqui, através do apóstolo Paulo? Que se você está debaixo de propósito de Deus, tudo vai cooperar para o seu bem, até as coisas que fizerem de mal para você. De repente alguém está malignamente engendrando um mal contra você. Alguém está tentando te pregar uma peça, alguém está tentando te passar para trás, alguém está tentando te enganar, alguém está tentando te ludibriar. Mas se você está com a tua vida no propósito de Deus, irmão,
tudo que fizer contra você vai dar em nada. Sabe por quê? Porque os seus amados Ele o dá enquanto dorme. Ou seja, você está lá na sua paz, na sua alegria com Deus, alguém está lá engendrando um mal contra você, sabe? E vamos fazer, e vamos acontecer. Se você estiver debaixo do propósito de Deus, nada nem ninguém vai te separar do amor de Deus, e todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Nesse momento, querido, às vezes nós perdemos de vista conceitos e verdades importantes, tá? Em Romanos capítulo 8, versículo 29, do texto que a gente leu, né, Romanos 8, 29, é um pouco antes, que a gente começou a ler a partir do 31. Diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, tem um recado de Deus maravilhoso aqui. Por quê? Porque Deus, Ele é onisciente. Então, Ele de antemão, Ele conheceu. Deus conhece todas as coisas de antemão. Ele é onisciente. E na sua onisciência, Ele predestinou, né? Eu tenho cuidado com essa palavra predestinou, porque tem uma corrente, né, que diz que Deus predestinou uns para a perdição, outros para a salvação, né? Só que é uma escolha tipo assim, Deus escolheu esse para ser salvo e esse para ser perdido, né? E aí fica aquela coisa meio estranha, de que Deus está sendo parcial, né? Não. A predestinação de Deus só pode ser entendida quando nós a colocamos com base naquilo que Deus sabe. Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas quando você lê a palavra de Deus diz: a vontade expressa de Deus é que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Mas Ele sabe quem não vai ser e quem vai ser. Então a predestinação e a eleição é com base na onisciência de Deus. Se for só fora da onisciência de Deus, nós vamos entender como uma atitude parcial da parte de Deus. E Deus não é parcial, Deus é imparcial. Ele é justo e a justiça dele permanece para sempre. Então, irmãos, entenda, Deus te conhece. Deus sabe quem você é, e Ele preparou você para você ser conforme a imagem do seu Filho unigênito. Deus preparou você para você ser uma bênção. Deus preparou você para você ser um instrumento de poder na mão de Deus. Deus preparou você para você ser alguém que vai ser tremendamente usado por Deus para dar testemunho. Deus está preparando você para isso. Ele predestinou você para ter essa imagem do Filho, para que Jesus seja o primogênito, o primeiro, entre vários irmãos. A igreja às vezes perde isso de vista, sabia? Nós como crentes perdemos essa visão da onisciência de Deus, e não entendemos o que está escrito no versículo 30. Olha só: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amado, você já foi chamado, justificado, preparado por Deus para experimentar da glória de Deus na sua vida. Só que quando a gente está passando por um problema, por uma luta, por uma angústia, como o Brasil tem passado nesses últimos anos, né, as dificuldades da nossa nação, as pessoas começam a perder essa visão. Aí irmãos começam a se estranhar por causa de política. Hoje de manhã eu estava dizendo à igreja, nós vamos ter que fazer aí um trabalho, né, de conversar com esses irmãos que por causa de política se desentenderam. Por causa de política tem marido e mulher que não estão se falando. Irmão, por causa de política, tem amigos de longas datas, de dezenas de anos de amizade, que não estão falando um com o outro, por causa de política. Quando a pessoa não conhece Deus, até a gente entende isso, né? Porque a pessoa que não conhece Deus, ele não tem visão para entender essas coisas, ele só entende a política e mais nada.
Mas quando é um cristão, a quem Deus chamou, a quem Deus justificou, e a quem Deus quer glorificar o nome dele na vida desse crente, não pode ser assim, irmãos. Tem gente crente que deixou de frequentar a sua igreja local por problema de política. Não estou entendendo essa posição. Ah, mas eu não concordo, tudo bem, eu também não concordo com um monte de coisa, nem por isso eu vou abandonar a minha igreja local. Eu quero lembrar os irmãos que antes de ser bispo e pastor, eu fui membro da igreja comum. Envolvi-me com os ministérios da igreja, me tornei obreiro, diácono. Aí você me diga que se nesse período que eu estive nessa caminhada, eu concordava com tudo que os irmãos falavam, com o que a liderança falava na igreja? Não. Mas eu aprendi que eu precisava amar aqueles irmãos independente da circunstância que estava acontecendo. Eu entendi que eu precisava obedecer à minha liderança, mesmo quando às vezes parecia que eu não concordava com ela. E foi assim que eu caminhei na casa do Senhor, na igreja, no meio do povo de Deus. Porque se eu tivesse desistido dessa caminhada por problemas de pontos de vista, entre o meu irmão, entre a minha liderança, entre os meus pastores, entre aqueles que lideravam a minha vida espiritualmente, eu não teria chegado aonde cheguei. Mas eu percebo que hoje, por causa de política, alguns casais estão se estranhando, amigos antigos estão deixando de se falar, irmãos deixaram de frequentar a casa de Deus por causa de problema de política. Que o mundo, irmãos, está polarizado, a gente sabe disso. Hoje existe um grande bloco no mundo, se você ainda não percebeu isso, que é a favor de Israel. E um outro bloco que é contra Israel. Esse é o grande polo, os dois polos do mundo hoje são esses. Quem apoia Israel e quem não apoia Israel. Os países muçulmanos não apoiam Israel. Os países comunistas não apoiam Israel. Mas os países democratas e cristãos apoiam Israel. E essa polarização está acontecendo dentro do nosso país. Se você ainda não enxergou, está acontecendo. Mas uma coisa é certa. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, tem promessa de Deus sobre as nossas vidas como igreja do Senhor Jesus. E nós não podemos deixar essas promessas serem abaladas por causa dessas polarizações. O cristão precisa entender que o que está acontecendo no Brasil vai muito além da política, muito além da política. A política é um negocinho assim, ó, desse tamaninho nessa história. O que tem de maior nessa história toda é uma batalha espiritual. De Gog e Magog, como diz no Apocalipse, se levantando contra o povo de Deus. Muitos cristãos ainda não perceberam isso. Mas haja o que houver, nós temos promessa de Deus. Muitas vezes o cristão verdadeiro, ele é mal interpretado. Aqui diz no texto em Romanos, capítulo 8, que nós lemos, no versículo 36, esse versículo a gente leu, Romanos 8, 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. O que Paulo quis dizer com isso aqui aos romanos? Vocês vão ter uma postura de Deus. E por vocês terem uma postura de Deus, uma postura cristã, muitos não vão entender vocês. E vão querer matar vocês. Vocês serão considerados, irmãos, nós não somos ovelhas para o matadouro, o texto é claro. Seremos considerados por essas pessoas como ovelhas para o matadouro. Nós não somos ovelhas para o matadouro porque o cordeiro pascal já foi imolado e não precisa de outro para ser imolado. Ele já foi imolado. Mas cristãos perderam a vida no mundo inteiro até hoje porque deram testemunho da sua fé? Sim, sim. Isso já aconteceu no passado? Sim. Isso tem acontecido ainda hoje? Sim. Em muitos países, se você der testemunho da sua fé cristã, você corre risco de vida. O nosso irmão Luque, que inclusive está para nos visitar,
Estão marcando uma data para ele vir, mais uma vez, né, dar lá o resultado do trabalho que ele faz. Né? Enfim, ele diz que lá realmente se corre risco de vida por ser cristão e por ser pastor de uma igreja. Né? Só que, independente disso, a nossa vida está nas mãos de Deus. A sua família está nas mãos de Deus. A nossa casa está nas mãos de Deus. Sabemos que existe uma luta espiritual, sim, mas eu quero lembrar que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Nós não podemos degladiar com os nossos irmãos e ter problemas pessoais com nossos irmãos, uma vez que a nossa luta não é contra eles, mas contra principados e potestades malignos, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças do mal nas regiões celestes. Foi a descrição que o apóstolo Paulo nos deu da nossa batalha espiritual. Hoje, no Brasil, acontece uma batalha espiritual. Alguns crentes ainda não perceberam o teor dessa batalha, mas as trevas estão lutando contra a luz, para destruir a família, a igreja, os princípios de Deus. A própria fé em Deus está sendo atacada. Você viu nesses dias agora, deve ter visto pela internet, alguns grupos, né, postando imagens de ataques à igreja, dizendo que a igreja fascista agora está na nossa lista. Né? Então, pessoas da esquerda dizendo que vão se vingar da igreja. Cara, amados, é uma fase difícil que o Brasil está entrando, mas se a igreja entender quem somos, quem é o nosso Deus a quem nós adoramos, quais são as promessas de Deus para a nossa vida, nós vamos vencer. Porque aí mesmo no texto que a gente acabou de ler, no versículo 36, o 37 diz aí, em todas essas coisas, porém, somos o quê? Mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí Paulo dá aqui uma lista, né? Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, e muitos perderam a vida, né? Nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade. Olha que lista abrangente que Paulo fez, né? Nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada vai nos separar do amor de Deus. Então, tenha paciência com seu irmão, tenha paciência com seu cônjuge, tenha paciência com seus filhos, tá? Dê testemunho do amor de Deus na sua vida, porque essa batalha você vai vencer em nome de Jesus. Por isso, a grande estratégia, queridos, do diabo em nossos dias, é fazer com que o povo de Deus seja desconectado. Como é que você faz para um aparelho deixar de funcionar? Se ele for um aparelho elétrico, você precisa desconectá-lo da tomada, né? Ou então usar um interruptor que desliga, que é a mesma coisa. É a desconexão desse aparelho com a energia elétrica que o faz funcionar. Como é que Satanás tem tentado fazer com a vida do povo de Deus? Desconectar você da tomada de Deus. Desconectar você da presença de Deus. Desconectar você da palavra de Deus. Desconectar você das promessas que Deus fez para você. Porque se você for desconectado, eu tenho falado muito à igreja, durante muito tempo eu tenho alertado a igreja, sobre o perigo da teologia da prosperidade, né? Que os crentes começam a adorar a Deus porque vão receber uma casa, porque vão receber um carro. Começam a buscar a Deus porque Jesus curou uma enfermidade, mas depois não pode ter outra, né? Então, o que acontece com alguns cristãos? Quando essa teologia, né, começa a ser seguida na vida de alguns crentes, quando ele enfrenta uma luta e Deus não dá uma resposta imediata à luta que ele está enfrentando, o tempo de duração dele como crente é pequeno. Porque se Deus não responder logo, ele se afasta da igreja, se afasta de Deus, se afasta do povo de Deus.
Se alguém contradizer ele, irmão, nós estamos com um problema sério hoje, para disciplinar. Porque às vezes você vai dizer, irmão, não faça assim, isso não é correto, isso não é bíblico, isso não é vontade de Deus para a sua vida. Pronto, você deu a senha para ele ir embora da igreja. Porque há pessoas que não aceitam a disciplina. Enquanto a palavra de Deus diz que a disciplina, na hora quando ela é exercida, não é motivo de alegria, mas, no entanto, depois produz frutos agradáveis a Deus, frutos de justiça. Mas, no entanto, a gente percebe que algumas pessoas hoje, isso está acontecendo já na infância. As crianças não aceitam serem disciplinadas pelos seus pais. Aí, quando chega na idade adulta, vai para a faculdade, pega um professor da linha anarquista. Eu queria ter mais tempo para falar com os irmãos sobre essa parte. Porque o anarquismo, ele prega o quê? Você não tem que obedecer nada, você é a sua cabeça e acabou. Você faz o que você quer, do jeito que você quer, a hora que você quer. E você não tem que dar obediência a ninguém, a sua vida acabou, ninguém tem a ver com isso. Aí você diz assim, mas que coisa doida, né, bicho? Pois é. Você já ouviu falar assim, a frase, meu corpo, minhas regras? Quem já ouviu essa frase? Ela justifica o aborto. Mas de onde ela vem? Vem do anarquismo, que diz o seguinte, o corpo é meu, faço com ele o que eu quiser. Só que a criança que está dentro daquele ventre, está no corpo, mas não faz parte dele, porque é um ser completamente individual. Individual. Aquele serzinho que está sendo formado ali, com 12 semanas, irmãos, eu não vou entrar nisso, porque se eu entrar nisso tem muito assunto. Ele já tem vida por completo. Ele tem uma medula que funciona, ele tem um sistema nervoso, ele tem um coraçãozinho que bate. Ele tem todo o sistema funcionando. Em 12 semanas, o feto só precisa crescer, porque tudo já está formado. Mas a mulher diz, meu corpo, minhas regras. Sabe de onde vem isso? De uma rebeldia contra Deus. Por isso Marx, lá atrás, ele disse, eu vou destronar Deus do coração das pessoas. Eu vou tirar Deus do coração delas. E hoje nós temos cristãos seguindo essa ideologia. Não, mas eu não sigo isso. Eu não acredito nisso. Mas você se coloca no sistema disso. Tem jovens hoje que se você falar para ele, amado, não faça tatuagem no seu corpo, não marque o seu corpo. Ele é templo do Espírito Santo de Deus. Não, esse pastor é muito radical, isso é muito... Não, que é isso? Amado, jovem, rapaz, não fure a sua orelha, não coloque brinco. Que mal tem? Eu sou homem, o senhor está duvidando da minha masculinidade? Não estou duvidando. Mas quando você coloca o brinco, você está se inserindo num contexto. E esse contexto diz que o homem é menina e menino. Por isso eu sou masculino e feminino. Lembra da música do Pepeu? Só que ele fez pior do que isso. Ele diz, Deus é menina e menino, por isso eu sou masculino e feminino. Tem uma galera hoje que está usando brinco, mas que o que ele tem entre as duas orelhas é só para dividir as orelhas, porque ele não pensa. A massa cinzenta não foi feita para dividir as duas orelhas, para ele usar brinco. Foi feito para pensar. O que alguém vai pensar de mim, ou de qualquer um de nós, se você aparecer no seu ambiente de trabalho, numa segunda-feira pela manhã, com uma suástica tatuada na sua mão direita? O que as pessoas vão pensar de você? Que você é um nazista. Nazismo no Brasil é proibido por lei. Você conhece alguém que fundou no Brasil o Partido Nazista? Não tem, porque é proibido. É proibido por lei. Mas vem cá, eu não posso desenhar uma suástica na minha mão direita só porque eu gosto do símbolo, acho ele bacana, e dizer para as pessoas que eu não sou nazista?
Não, a suástica está aqui, mas eu não sou nazista. Eu não penso como nazista, eu não tenho cabeça de nazista, eu sou um cristão. Sou até um bispo. Eu não tenho nada a ver com nazismo, eu só gosto do símbolo. Alguém vai acreditar? É a mesma coisa com o brinco, é a mesma coisa com a tatuagem. Porque não é a coisa em si, é o que ela significa. É o que quem começou a fazer isso tem na cabeça dele. Quem fundou isso, pensa isso. Esse é que é o problema. Aí o cara vai e diz, não, eu uso, mas não tenho essa cabeça. Então, por que você usa, meu filho? A Bíblia diz que se comer carne escandaliza o teu irmão, qual o conselho que a palavra de Deus nos dá? Não coma. Mas vem cá, que mal tem comer carne? Nenhum. Mas lá no Antigo Testamento, o povo de Israel foi orientado a não comer a carne de determinados animais, que eram considerados imundos. O apóstolo Paulo, quando ele entendeu a graça de Cristo, ele entendeu que ele poderia comer qualquer carne. Mas quando ele estava com os judeus, ele não fazia isso para não agredir a consciência desses irmãos judeus, que ainda não entendiam a graça de Cristo que estava sobre a sua vida. Por isso ele disse, não coma, não beba, não faça nada que cause escândalo ao seu irmão. Mas hoje nós encontramos pessoas que dentro de uma comunidade evangélica cristã, dentro de uma igreja local, não se importam em ferir os irmãos. Eles usam tudo isso e dizem, aí entram na ideologia do Zagalo, vocês vão ter que me engolir. Aí eu pergunto, isso é posicionamento de cristão? Não é. Irmãos, eu já cansei de dizer isso. Houve um período na minha vida que eu só usava colarinho. Os irmãos conheceram, desde lá, no antigo templo, eu vim, há pouco tempo para cá, comecei a usar gravata. Porque eu entendi que o colarinho hoje mais atrapalha do que ajuda. Mas naquele período que eu usava colarinho, porque a Igreja Nova Vida é uma igreja episcopal, de governo episcopal, quando eu ia numa igreja Assembleia de Deus, quando eu ia numa igreja batista, que já fui várias vezes convidado para pregar, eu nunca fui de colarinho, irmãos. Às vezes eu ligava até para o pastor e dizia assim, o irmão está usando gravata ou não usa gravata, o que o irmão usa aí? Ah, aqui a gente nem usa mais gravata. Eu tirava a minha gravata e ia de camisa comum. Porque é um cuidado que a gente tem de não golpear a consciência das pessoas. Mas o que está acontecendo hoje no Brasil é que ninguém tem mais cuidado com nada. Eu atropelo e acabou, eles vão ter que me engolir. Isso não é ideologia cristã, isso é satânica, maligna e pervertida. Como é que a gente vai viver nesse mundo, irmãos? Num mundo que, como diz a palavra de Deus, é maligno. Num mundo que, pervertido que é. A palavra de Deus diz que nós somos sal da terra e luz desse mundo. Agora, para você que está preocupado, tanto para você que acredita que o Bolsonaro é o melhor candidato e você que acredita que o Haddad é o melhor candidato, nesse momento tem um grupo de cristãos que estão chorando, porque Haddad perdeu. E alguns deles estão até com raiva dos cristãos, irmãos, que votaram em Bolsonaro. Assim como também, se fosse o contrário, um grande grupo, um grupo maior, porque se ganhou é porque o grupo é maior, tá? Um grupo maior também estaria revoltado, choroso e até com raiva dos irmãos que votaram no Haddad. Eu quero que você vá comigo no Salmo 118. Salmo 118. O tema do Salmo, o título dado pela Sociedade Bíblica é Alegria dos Justos pelo Salvador. Olha o que o salmista está dizendo. Isso aqui é para os da esquerda e para os da direita. Você é crente? Você é servo de Deus? Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre.
Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a tua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo, entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Ou seja, eu sei que quem se levanta com ódio contra a minha vida, eu não vou odiar essa pessoa. Eu vou amar essa pessoa. E eu sei que o meu amor vai se cumprir na vida dessa pessoa, mesmo que ele venha me odiar. Continuando, diz, versículo 8, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Irmãos, a nossa esperança não pode estar nem na esquerda, nem na direita. A nossa esperança está em Cristo, amém? Está em Deus. Se Deus decidir que o Brasil vai passar por mais um período de crise, como cristãos, teremos que passar. Se Deus decidir, como decidiu com Israel, que eles teriam que passar 70 anos no exílio na Babilônia, uma boa parte do povo, os melhores, os príncipes, os nobres, os governadores, foram todos levados cativos para a Babilônia. 70 anos. Foi bom isso? Não, foi horrível. Dividiu as famílias. Mas Deus resolveu chamar Nabucodonosor, um rei maligno, um rei pervertido, um rei idólatra, um rei feiticeiro. Deus resolveu chamar ele de meu servo. E aí? E aí? Deus deixou de ser Deus? Não. Ele continuou sendo Deus. Israel deixou de ser o povo escolhido de Deus? Não. Não perdeu a sua eleição em Cristo. Mas eles passaram por um período difícil. Por isso o salmista diz, todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém com fogo em espinhos foram queimadas, e em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém em nome do Senhor, o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Por esta porta do Senhor, por esta entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste, foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Não importa, irmãos, não importa, haja o que houver. Se a igreja resistiu a Roma, o maior império que existia naquela época, que se levantou contra os cristãos, não será diferente nos nossos dias. Eu fico pensando o que estão passando, né? Os nossos irmãos venezuelanos, os nossos irmãos nicaragüenses, e estão enfrentando um problema muito pior do que o nosso.
Na Venezuela, a fome, a escassez de tudo. Eles têm gasolina lá, irmãos, que custa centavos, mas a água é mais cara do que a gasolina. A gasolina lá custa 8 centavos do nosso dinheiro, o litro. Mas a água é tão cara porque tem pouca água potável para se beber. Os nossos irmãos nicaragüenses estão tendo suas igrejas invadidas, depredadas, colocadas tudo para o lado de fora e tacam fogo. Todo o mobiliário da igreja. E algumas foram incendiadas. Padres e pastores são perseguidos. E se Deus resolvesse que o Brasil passaria por isso? Você perderia a sua fé? Abandonaria o seu Deus? Mas eu tenho certeza que não é isso que Deus escolheu para a nossa nação. Eu tenho certeza que Deus escolheu o Brasil para ajudar, inclusive, os países em volta, para saírem dessa situação. Há uma igreja que ora aqui. Há uma igreja que clama. Por isso eu estou muito feliz, porque nessa noite, pela primeira vez em anos que eu nunca vi, dentro da casa de um presidente eleito, a primeira coisa que se fez foi oração. Isso é um sinal de Deus, que alguns ainda não estão entendendo, ou teimam em não entender. Há um sinal de Deus acontecendo. Independente, irmãos, independente de qualquer coisa, o Senhor é a nossa força, Ele é a nossa bandeira, Ele é o Deus da nossa salvação. E por isso eu quero orar nessa noite, porque talvez você esteja passando por um problema que você diz assim: bispo, olha só, eu entendo tudo isso que o senhor falou, mas na verdade meu problema não é nada disso, eu estou enfrentando um problema na minha vida pessoal. Eu digo a você que é o mesmo problema. A luta que você está enfrentando é a mesma. E é por isso que nós vamos orar nessa noite. Para que Deus te dê vitória. Para que você possa dizer como Paulo: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Perigo, fome, nudez, espada, qualquer coisa. Como cristãos nós podemos vencer. A oposição que você está enfrentando, talvez dentro da sua própria casa, dissensões, facções, brigas, confusões, dentro da sua própria casa. Vamos colocar isso diante do Deus que tudo pode nessa noite, para que você saia daqui e volte em paz para a sua casa. Aí talvez você me diga assim: sim, bispo, eu vou sair em paz. O problema é que quando eu chegar lá em casa, tem uma guerra me esperando. Mas você vai ser vitorioso, vitoriosa nessa guerra. Se Jesus estiver com você, se você estiver debaixo do propósito de Deus, vai dar tudo certo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo. Amém?